amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexão Xangai, o seu bunker semanal de proteção contra as baboseiras neoliberais e liberalescas. Nós vamos hoje discutir muitas coisas interessantes. Tem Estado a dar com pau aqui para quem for liberal, sair daqui cheio de Estado na cabeça, cheio de missão, cheio de projetamento. Hoje é domingo, 18 de abril de 2021, e temos aqui assuntos muito interessantes, e a gente vai receber na segunda parte do programa a Patrícia Laier. Ela é geóloga e jornalista, imagina essa combinação de formação. Eu li um artigo seu, né, chamado Petrobras, a gigante brasileira e a história que deveríamos contar. Extraordinário, né? Porque você conta um pouco dessa história que você relatou agora, né? Mas aí, quando você fala do relatório Laier, né, tem um ponto que eu acho interessante, que nos anos 70, você fala de um processo de nacionalização, né, das reservas de produção em muitos países produtores, por causa dos conflitos geopolíticos naquele momento, né? E ali tem uma questão, porque a CIA já está envolvida, né, investigando com a questão do Brasil, do desenvolvimento da Petrobras. E por que eu estou citando isso? Porque com a Vaza Jato, né, no Le Monde também, foi no Le Monde, né, que saiu uma reportagem semana passada mostrando toda a associação entre a Lava Jato e os Estados Unidos. Eu queria que se você pudesse fazer um paralelo, né, de como os Estados Unidos, né, sempre foi um país que tentou boicotar o processo de desenvolvimento de caráter nacional, um projeto de nação, porque a Petrobras, na minha perspectiva, eu acho que de todos nós aqui, né, do André, do Elias, do Paulo, ela representa um ativo e um ator essencial, né, enquanto projeto de nação. Portanto, destruir esse projeto de nação passa, né, necessariamente pela destruição da Petrobras. E é isso que nós estamos assistindo, né? Todas as vezes que eu vejo o professor José Sérgio Gabriel, o Estrela, né, o Guilherme Estrela, né, foram pessoas essenciais aí na descoberta do pré-sal, falando do tamanho da destruição que nós estamos vivendo na Petrobras, vivenciando, assistindo o que está acontecendo com a Petrobras, vai ficando muito mais claro o objetivo do golpe contra Dilma, né, o golpe contra Dilma, e como que a Lava Jato ela operou para fragilizar mais ainda a Petrobras, tirando a possibilidade, ou reduzindo muito o espaço de possibilidade de um projeto de autonomia nacional. Porque a Petrobras passou a ficar entre as 10 maiores empresas petrolíferas do mundo, com pré-sal. E isso, do ponto de vista geopolítico, né, para além de estratégico, do ponto de vista econômico, dado o efeito cadeia que ela tem, por exemplo, na indústria naval, né, a Petrobras foi responsável ali em dinamizar a indústria naval no Brasil. Então, eu queria se você pudesse fazer um paralelo desse papel dos Estados Unidos e da CIA, lá nos anos 70, como você cita no seu artigo, né, e o que está acontecendo agora com a questão da Lava Jato, da destruição da Petrobras com o governo Temer, né, com a abertura aí para que outras empresas explorassem. Não sei se você pode considerar similar ao que o Fernando Henrique fez com a quebra do monopólio, né, com o Temer fez. E agora, a destruição da cadeia de refino, né, eu vi a entrevista do professor José Sérgio Gabriel, né, e li várias coisas já falando da essencialidade, como mais do que nunca a cadeia de refino ela se mostra necessária, né, por exemplo, para combater a política de preços que está sendo implementada no país. Eu vou tentar. Vamos por partes, então. Sobre a questão dos americanos, eu acho super importante falar. Por quê? Porque, assim, não existe uma entidade abstrata que seja o mercado e também não existe um golpe abstrato. O golpe tem dono, né? E o golpe tem países que se apressaram em reconhecer o Temer e que tem, assim, que tiveram envolvidos desde o começo. E a gente pode traçar o envolvimento dos Estados Unidos, pelo menos, até 2009. O Julian Assange, ele fala que você pode traçar isso a partir de 2006, né? Ou seja, a partir do momento que o pré-sal foi descoberto. Eu não duvido, mas eu não tenho provas. Eu acho que a prova material primeira que surge é o telegrama. Assim que as leis vão para o Congresso, as leis do novo marco regulatório de petróleo e gás, no governo Lula, no segundo governo Lula, vão para o Congresso, a gente tem, em dezembro de 2009, aquela reunião dentro do consulado ali da Rua México, ou seja, pertinho da Petrobras. Isso me magoa profundamente, né, mas bem pertinho da Petrobras. O cara se reúne com os representantes da Chevron, das petroleiras, né. Eu lembro da Chevron, mas não lembro das outras petroleiras que estavam lá também.
Mas eu lembro da Chevron porque a Patrícia Pradal, a representante da Chevron, que também ocupou cargo no IBP, não sei se ainda ocupa, ela narrou aquela história que eles estavam tentando fazer lobby no Congresso de 2010 e não estavam conseguindo. E eles conseguiram falar com José Serra, só que ano seguinte era ano de eleição, e o José Serra não quis se comprometer, mas ele falou aquilo para a frase, né, a famosa frase, deixa o PT fazer o que quiser, porque depois a gente volta e desfaz tudo. Eu acho assim, a espionagem ali, a espionagem está provada, né, que é um documento oficial, diplomático, vamos dizer assim, norte-americano, que mostra o modus operandi deles, né? E assim, voltando lá atrás, quando a gente volta na década de 80, 79, 80, nesse momento que eles forçaram a barra com os militares para levar a Bacia de Campos, muito importante, lá na FGV tem várias entrevistas do Carlos Walter Marinho Campos, que está no site da FGV, e tem uma delas que fala desse episódio, ele fala que ele nunca se importou com os contratos de risco, não tinha problema para ele que as outras viessem procurar. Ele só ficou zangado quando elas quiseram vir pegar a Bacia de Campos da mão da Petrobras que tinha descoberto. O mesmo vale para o pré-sal. O paralelo é idêntico, gente, é idêntico, porque Fernando Henrique quebrou o monopólio, beleza. Primeiro leilão que as companhias vieram, elas, sabe aquele peixinho rêmora que vive atrás de tubarão? Elas foram exatamente na Bacia de Campos. A Petrobras foi para a Bacia de Santos, entendeu? Elas agiam copiando o que a Petrobras fazia. A Petrobras, no início da década de 2000, teve muito sucesso também na Bacia de Campos. A gente descobriu logo em 2001, no norte da Bacia de Campos, vários campos importantes ali, Parque das Baleias, né? Vamos falar dos Parques das Baleias? Jubarte, Cachalote, Baleia Azul, Baleia, né? Uma área muito importante que depois veio a ser da onde se produziu o primeiro óleo do pré-sal. O primeiro óleo do pré-sal, embora o pré-sal tenha sido descoberto em Santos. Oi. Desculpa, deixa eu... Conclui aí, eu queria te fazer uma pergunta emendando. Tá. Então, falando então sobre essa questão de como é que funciona os Estados Unidos, né? O que estava acontecendo, por exemplo, queria só falar um pouquinho do papel da mídia. Em 1980, a gente teve a Revolução Iraniana, 79 e 80, e tinha tido a invasão da embaixada. Então, a gente aqui no Brasil, né, tinha a Rede Globo passando o tempo inteiro aquela questão dos reféns e criando, assim, um sentimento anti-islâmico, anti-islamismo. E, na realidade, quando você para ver o que aconteceu no Irã, o que aconteceu no Irã foi que, em 1951, teve um governante, que foi o Mossadegh, que teve a audácia de nacionalizar o petróleo. Né? O Lula nem chegou a nacionalizar completamente, e tem gente da esquerda que critica, porque eles respeitaram o que Fernando Henrique tinha feito e não desfizeram. Né? Lá, Mossadegh caiu com um golpe armado em 1953, foi aprisionado na vila dele até morrer, se eu não me engano, em 1967. E o golpe foi arquitetado por quem? Pelos ingleses, que não fazem nada sozinhos, depois que eles perderam a primazia. Teve que ter lá o sobrinho do Roosevelt, né? A CIA, no meio disso. Quando a gente vem para o Brasil, 1980, tá a Rede Globo o tempo inteiro fazendo a propaganda dela, e as coisas estão acontecendo aqui, mas a gente não tem liberdade, a gente está ainda durante a ditadura. E o que eu vou jogar aqui agora? É uma ideia. Eu não tenho como provar. Eu tenho um sentimento que, a partir de 1980, os Estados Unidos começam a atacar os militares aqui no Brasil, não porque eles quisessem a democracia restabelecida, que parassem de matar pessoas, de torturar pessoas, mas porque os militares se negaram a dar o petróleo, que a corrente nacionalista tinha se negado a entregar a Bacia de Campos. Entendeu? Argumento esse que eu ainda não tenho. Eu falei que eu procurei muito fatos para contar melhor ainda essa história do ataque ao petróleo brasileiro que não deu certo. Então, quando saiu um livro sobre Teotônio Vilela, eu fui correndo comprar, né, a biografia dele, sei lá, um calhamaço, umas 500 folhas, sei lá. Fala muito da Petrobras. Eu anotei, eu acho que tem mais de 10 páginas que falam sobre a Petrobras. Em nenhuma delas o jornalista menciona o discurso dele que mudou os rumos da Petrobras e do petróleo brasileiro, que segurou a Bacia de Campos. Que jornalista? Desculpa, gente. Talvez eu devesse ser cometida. Eu queria te perguntar, e assim, até para ajudar a ficar um pouco mais claro, essa relação entre, primeiro, a Petrobras e as multinacionais, e segundo, as descobertas de petróleo. Porque, assim,
você, melhor do que ninguém, conhece essa história, né? A primeira pergunta que eu te faria é, do petróleo descoberto no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, quem descobriu, né? Quanto que a Petrobras descobriu e quanto que as multinacionais descobriram? Porque, assim, pelo que você conta, e acho que isso é bastante claro, as multinacionais, elas querem vir depois que o trabalho já foi feito, que o risco foi tomado, que as descobertas foram feitas, né? Que os campos já estão, vamos dizer assim, desvendados, né? Então, a pressão delas vem muito mais para tomar um trabalho que já foi feito, por assim dizer, né? Porque elas mesmas não vão colocar grande dinheiro para fazer exploração, né? Porque é um risco que elas não tomam, né? E o que depois elas vão se dignar a fazer é botar pressão para pegar o que já foi feito. Mas eu acho que, assim, para a gente entender melhor, na história brasileira, quem descobriu o petróleo? Essa é a primeira pergunta. Quanto que Petrobras. Então, de todos os campos descobertos no Brasil dos últimos 40 ou 50 anos, quantos campos foram descobertos por multinacionais? Olha, então, eu vou falar assim, ó, a gente está trabalhando, né? A EPET está trabalhando numa tabela dos campos e blocos que estão à venda, né? Esses campos e blocos que estão à venda, o número deles passa de 250, tá? O número de campos no Brasil, eu não sei de cabeça agora. Eu tenho que ver esse número lá na ANP. Mas, assim, eu te digo o seguinte, a Petrobras, ela é operadora de 95%, mais ou menos, arredondando, tanto de petróleo quanto de gás. Então, ela descobriu o petróleo em todos esses campos. Sim. E eu te digo, os campos onde não foi ela, é mais fácil. A gente ir pelo contrário. Porque é assim, ó, são tão poucos. A Shell... não, desses aí não está contando os que são das outras, não. Esses aí são da Petrobras que estão sendo vendidos só de 2019 para cá, assim, porque, na verdade, a gente, com a judicialização, com a luta, né, dos advogados, das federações, dos sindicatos, a gente conseguiu barrar as vendas de 2017, 2018, muita coisa. E aí, em 2019, a gente começa a ter problema, né, porque começam a sair as decisões aí também que permitem essa venda. O próprio TCU também, quando saiu já em 2017, a metodologia do TCU validando as vendas do Pedro Parente, tudo isso dificultava a nossa vida. A gente estava tentando defender o país, mas com dificuldade, né? Porque eles estavam jogando dos dois lados, dentro e fora. Mas então, voltando aí, os campos, vamos falar dos campos, que eu gosto desse assunto. Campos que a Petrobras não descobriu, que foram as multinacionais. A Shell, por exemplo, descobriu o Parque das Conchas, né? Que é um conjunto de campos pequeno também. Existem, mas assim, Peregrino, por exemplo, que é da Statoil, foi comprado, né? Campos que elas têm, Bijupirá-Salema, que está com a Shell a operação, a Petrobras é sócia, também não foi a Shell que descobriu, tá? Assim, a gente... Mas então, peraí, então é isso. Descobriu tudo. A grande maioria, olha só, vou falar, por exemplo, no pré-sal, até agora, teve duas situações onde não foi a Petrobras, só que um ainda não é campo, que é lá na Bacia de Campos, a região do Pão de Açúcar, que foi pesquisada, né? A exploração foi feita pela Repsol, depois foi vendida para a Statoil, e a Statoil está vendo como vai viabilizar, porque precisa ter infraestrutura para gás, tá? Gás precisa de gasoduto. Gás não é uma coisa tão fácil assim. E então tem esse que ainda não foi feita a declaração de comercialidade, até onde eu sei, então ele não é um campo ainda, tem uma acumulação, né? Aí a gente tem a Petrobras é sócia nesse bloco, por enquanto, né? Deve estar colocando à venda em breve. A gente tem também, né? O campo de... Eu falei desse, mas tem a área de sul de Gato do Mato. Foi uma situação que eu não entendo direito. Foi a Shell de novo. Foi em 2011. Teve uma perfuração e a Shell encontrou petróleo no pré-sal. Só que tem a lei da partilha, e a lei da partilha é sobre o polígono do pré-sal, e sobre o pré-sal dentro do polígono. Então, eu não sei por que essa área de Gato do Mato continuou com a Shell, ela ficou quietinha ali. Aí, quando veio o governo Temer, o que o governo Temer fez? Novos leilões da partilha. E aí, rapidamente, o governo Temer fez o leilão da área sul de Gato do Mato. Por quê? Porque a estrutura, né, ela passa dessa área que a Shell tinha feito lá, um poço em 2011, se eu não me engano, outro poço em 2014, se eu não me engano, e então passa para sul de Gato do Mato, e aí o governo bonzinho fez lá o leilão, a Shell levou, né, como já era um campo
Você acha que a Shell pagou em excedente em óleo, lucro para a União, assim, uma coisa alta? Qual é o seu palpite, Paulo? Você acha que a Shell pagou? Assim? Não, primeiro eu estou chocado, porque o que você estava falando aqui é que multinacional nunca descobriu petróleo no Brasil. Então essa é uma informação que as pessoas não têm, né? Todo mundo acha descobriu que muito pouco. Então, não, mas pelo que você está me contando, podemos ignorar, porque o papel das multinacionais na descoberta de petróleo no Brasil é praticamente nulo. A segunda coisa que não estamos nem falando de pré-sal ainda. A segunda coisa que você está falando é que agora as multinacionais querem comprar tudo, agora que o serviço já está feito, que a Petrobras ficou durante 20, 30 anos pesquisando, explorando e encontrando esse petróleo com o dinheiro dos brasileiros, com o dinheiro público, né? Então, é esquisito, né? Porque parece que isso é vendido como solução, né? Se uma multinacional nunca achou petróleo no Brasil, por que diabos? Por que eu quero multinacional aqui? Eu queria falar mais uma coisinha. Ô, Patrícia, peraí, eu já te devolvo a palavra. Eu só queria salientar aqui algo que o Paulo está falando e que vocês colocaram no início, para quem está nos acompanhando e não conhece o mercado de petróleo, que o Paulo colocou a questão do risco envolvido em você, por exemplo. A gente nem chegou na pré-sal, a gente está na pós-sal, ou seja, a gente ainda está no nível mais próximo da superfície, e não no que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a pré-sal, que é muito mais difícil de acessar, envolve uma incerteza tremenda do ponto de vista geológico, de engenharia. E o Paulo publicou, depois eu vou deixar aqui para vocês, no Instagram dele, uma foto que mostra exatamente onde a Shell parou. Né? Então ela está cavando ali, chega uma determinada profundidade, ela fala assim, agora não vou continuar. Ela foi pescar, ela foi procurar minhoca para pescar e achou ali, era muito raso. Né? E a Petrobras continuou, né, entrando naquilo que tinha uma incerteza elevada e conseguiu acessar essa imensa reserva de petróleo. Isso é importante para frisar aqui, Patrícia, porque as pessoas às vezes acham que vocês acordam na Petrobras, ligam o computador e tem um raio-x que já mostra onde estão todas as jazidas e é só furar. As pessoas não têm ideia do processo muito árduo e difícil que é para chegar nisso. Então, quando a gente está falando de risco, é isso. A Petrobras entrou lá, correu todo o risco, suportada por toda a coletividade, por todo o Estado, e agora que chegou lá, as empresas, então, querem, né, usufruir disso com toda a incerteza removida. Patrícia. Isso, mas olha só, isso é em todas as áreas, né? Por isso que elas estão querendo a infraestrutura do refino, a infraestrutura de transporte e comercialização. É uma carnificina. Tá? Eu não gosto nem de começar a falar muito assim, porque às vezes eu fico emocionada. Eu vou voltar lá, só fazer uma pequena correção. O sul de Gato do Mato e Gato do Mato são áreas do pré-sal. São pré-sal, sim, tá? É uma estrutura do pré-sal. E, na verdade, lá na área de Gato do Mato, tem duas estruturas, uma menorzinha e essa maiorzinha, que passa para a área sul de Gato do Mato. E o interessante foi o seguinte, foi o segundo leilão, né? Nesse primeiro leilão do governo Temer, eles colocaram para leilão Carcará, que a essas alturas o Pedro já tinha vendido, né, em 2016. Ele chega, a Dilma nem acabou de ser totalmente afastada, mas ele já sai vendendo, né? Ele vende Carcará, e Carcará era assim, ele vende e a estatal tinha que comprar a área norte de Carcará, porque a estrutura passa, né, para essa área norte. Tanto que deu origem, quando eles fizeram a declaração de comercialidade, nos campos de Bacalhau e Bacalhau Norte. Por quê? Porque a ANP ela faz essa divisão de acordo com o regime, né? O regime jurídico que está valendo ali, o regime de tributação. Então, essa questão aí é um campo, então, do pré-sal, e os outros dois campos que foram nesse primeiro leilão do governo Temer foi o entorno de Sapinhoá. Sapinhoá é um campo do pré-sal descoberto pela Petrobras, foi o terceiro campo descoberto no pré-sal. Quando você falar de descoberta, não precisa falar que foi pela Petrobras, porque eu já entendi que só a Petrobras descobre petróleo no Brasil. As outras vêm depois. Grande maioria. Agora, assim, hoje em dia, todas elas têm, quando você vê lá no relatório, boletim mensal, a lista de concessionárias, né? Você pode estar, assim, considerando que a maior parte das concessionárias estão recebendo o petróleo que elas têm hoje em dia da Petrobras, que é a nossa grande operadora, é a que bancou o risco. O Estrela fala muito bem essa história, e bancou esse risco porque fez um investimento de décadas, né? Acho que foi o Wallace que falou, posso estar confundindo, mas assim, um investimento de décadas em desenvolvimento de tecnologia, né? A gente tem que pensar um pouquinho assim, que a Petrobras, muita coisa que não se fala sobre a Petrobras. Quando a gente vê o relatório da base de Alcântara, daquele acidente que aconteceu lá, a gente tem, na referência bibliográfica,
Petrobras. Por quê? Porque Petrobras ajudou o CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, a desenvolver o quê? Combustível de foguete. Entendeu? Então, tipo assim, semicondutor, essa outra galera aí que, sabe, pode chegar num combustível de foguete. Ô, Patrícia, mas só entender, combustível de foguete é tipo uma gasolina aditivada, assim? Qual que é a complexidade? Não. Agora você acabou comigo. Você coloca um pouquinho de etanol e aí ela já... Etanol de milho, Paulo. Tem que ser etanol de milho e aí o foguete levanta. Não, eu tô brincando, Patrícia. Não precisa explicar. Eu estou brincando, mas é porque muitas vezes as pessoas acham que por produzir um elemento que está na base, que é um bem intermediário, que tem pouca tecnologia no que a Petrobras faz. Então, eu muitas vezes falei aqui, a Petrobras não produz petróleo, ela produz tecnologia. O petróleo é algo em que ela está aplicando a tecnologia que é produzida, mas isso vai muito além, né? Então, a Petrobras é muito mais do que apenas petróleo. Patrícia. Fala, Elias, você está quieto aí, fala você. Patrícia, é o seguinte, acho que são 2 pontos. O primeiro porque o Bolsonaro gosta de falar muito do golpe de 64, né? Mas é bom deixar claro que a banda que ele defende dos militares não é nacionalista, é a do Porão, ou seja, acho que tem que deixar isso muito claro, né? Porque existe essa separação que o Bolsonaro representa o Porão, o Silvio Frota, ou seja, que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil, ou seja, eu acho que tem que colocar deixar isso bem claro, né? Agora, existe uma série de marcos institucionais sendo postos em operação, regressivos, evidente. Você tem colocado isso, denunciado nos seus textos, enfim, o que nós estamos fazendo aqui. Qual que é, além de formar a maioria política, eleger outro governo, ou seja, qual que é o caminho para retomar o que foi entregue, se é possível, enfim, o que passa na sua cabeça sobre o dia seguinte de um governo nacionalista no Brasil? Eu não falo nem de direita nem de esquerda, eu falo nacionalista, porque no Brasil não tem nenhum nem outro, às vezes ainda vacila em relação a isso. Mas um governo nacionalista no Brasil, ou seja, como que você vê o dia seguinte de um governo nacionalista no Brasil em relação à Petrobras, né? Então, eu acho que dessa vez não dá para ser conciliador, né? A gente vai precisar eleger o Congresso junto com o presidente para que a gente possa, de imediato, passar uma lei desfazendo tudo isso. O Requião fala muito em referendo revogatório. Eu acho que pode ser até um caminho também, esse referendo revogatório. Mas eu acho assim, seria fundamental que, com base em tudo que aconteceu aí com a Lava Jato, que o Supremo, que a gente sabe que tem alguns ministros do Supremo que não tiveram posicionamento neoliberal nas votações que envolveram as vendas tanto de refinaria quanto as vendas de campos de petróleo, né? A gente sabe que eles existem. São poucos, mas existem. Então, assim, eu acho que a gente tem vários caminhos aí. Mas eu entendo que, dessa vez, tem que ser totalmente desfeito, porque, olha só, você pega o mapa da Bacia de Campos e olha os campos que a gente tinha e olha os que a gente tem atualmente e você vê o tamanho da devastação. Quando ela fez 40 anos, em 2018... né, foi apresentado aqueles 2 trabalhos que eu falei, aí foram apresentados na maior feira internacional de petróleo e gás, que é a OTC, e a gente tinha todos os campos. Então, hoje, o que a gente olha, por exemplo, os campos de Enxova e Pampo, né, foram vendidos como polos. Polo, Enxova e Pampo foram vendidos. O polo Pargo, Vermelho, e eu esqueci, Trilha, não sei, esqueci o outro, Carapeba. Pargo, Vermelho e Carapeba foram vendidos também. A gente teve já no Pedro Parente a venda de 25% de Roncador, né? Roncador sendo aí um campo com um volume de oil in place da ordem de 9 bilhões de barris de petróleo, né? É claro que muito já foi produzido, mas a gente tem muito petróleo em Roncador. A gente tem outras vendas, assim, de Campo de Maromba, foi vendido para os noruegueses. Uma firma uma firma que faz operação de navio, muito interessante. Lá no regramento dos noruegueses, diz assim, que você... Mas para os noruegueses que são estatais, né? Porque lá eles continuam com a Equinor lá, que é estatal, né? Eles mudaram o nome para 67%. É estatal, né? A gente está vendendo como estatal norueguesa, não, né? Mas não, nesse caso específico de Maromba, não. Foi vendido para uma outra firma, eu não sei o percentual estatal que ela pode ter. Teria que a gente pesquisar um pouco mais lá. Mas o interessante é que ela não pode sair de mãos norueguesas. Isso é interessante.
entendeu? Tipo assim, aqui você faz uma lista de quem está comprando e de quem está vendendo. E aí você pega em muitas vendas, quem foi o banco contratado? Bank of America Merrill Lynch. Tipo assim, o Itaú BBA. Entendeu? Você pode fazer uma lista de como o mercado vai ficando favorável ao Castelo Branco. Que pessoas são essas? Que não é uma coisa, não é nada abstrato. E as firmas, assim, quando as firmas que compram de cara já não são multinacionais, em pouco tempo elas viram. As brasileiras são compradas, entendeu? E por fundos de investimento, que é o pior cenário. Que é quando, desculpa, é assim, mas o financismo tomar conta da indústria do petróleo, né, com a ótica que eles têm de só pagar dividendos para acionista, é péssimo. Patrícia, você sabe que muitos acusam a Boeing de ter derrubado os aviões e começou a dar errado depois que os financistas assumiram a Boeing, né? Tem uma história de que quando a Boeing, o grupo de financistas dentro da Boeing, dos diretores e dos fundos, quando eles assumiram o comando, eles começaram a tomar um monte de decisão para reduzir custos e fazer aviões mais eficientes. E os aviões começaram a cair, né? Então, não me espantaria nada, né? Claro que no caso da Petrobras a gente não está falando de avião cair, mas a gravidade é tão grave quanto, né? E é exatamente isso que você falou, que muda a lógica de tocar o negócio, né? Agora, desculpa assim, eu queria registrar, estamos só between us girls aqui, só nós 5, não tem ninguém nos ouvindo. Essa história ela é muito ridícula, porque assim, a Petrobras descobriu todo o petróleo do Brasil, do pós-sal e do pré-sal. Ela tem uma tecnologia fantástica. Ela fez Paulo, tudo certo. Desculpa, depois do Between Us Girls, ninguém está escutando nada. Dá um tempo depois do Between Us Girls. Eu adorei! Ninguém escutou nada do que veio depois. Começa de novo, vai lá. De novo, cara. Pô, então você me quebrou meu raciocínio. Toda descoberta de petróleo no Brasil foi feita pela Petrobras, tanto do pós-sal quanto do pré-sal. Tudo de bom que teve foi a Petrobras que fez. Ela desenvolveu a tecnologia, a Patrícia estava lá no poço, geóloga de poço, pegou o bebê no colo, foi lá no mar, vomitou, ficou longe do filho. A gente descobriu o petróleo. Tudo foi a Petrobras que fez. Agora a gente tem que vender a Petrobras e os campos para as multinacionais. As multinacionais não descobriram nada de petróleo. Então, eu não estou entendendo. Por que a gente tem que vender uma multinacional que não descobriu nada, sendo que a Petrobras fez isso? Paulo, a Petrobras é corrupta. Tá bom, então tá bom. Então tá explicado. Quer dizer que todo o petróleo descoberto no Brasil foi descoberto pela Petrobras e ela tem que vender para as multinacionais que não descobriram um maldito mísero poço. Porque elas são eficientes, a Petrobras não. A Petrobras é eficiente. É uma história, é tão estapafúrdia essa história que, assim, a minha filha de 7 anos está ouvindo aqui, ela está revoltada. Falou, pai, o que está acontecendo? Explica para mim direito isso daí. Não, nada bate com nada. Eu precisei fazer isso, Patrícia, para o Paulo se acalmar um pouco. Eu estou receoso pelo celular dele, ele vai quebrar o celular daqui a pouco, a gente vai ficar sem. Não, mas é bizarro, porque assim, é muito sem pé na cabeça, assim. Assim, você está certo, ó, a Shell já teve o escândalo da fraude das reservas, né? A Petrobras nunca teve escândalo de reserva, por quê? A Petrobras sempre usou, além de fazer a auditoria interna dela, auditores externos, e os mesmos auditores, inclusive, que recentemente auditaram a reserva da Arábia Saudita e encontraram um pouquinho mais. Patrícia, tem uma questão que eu acho que também... Tem duas questões que eu queria levantar contigo, 3, na verdade. A primeira, assim, essa questão que o Paulo está levantando, eu acho que é interessante porque, veja, também houve todo um processo de desconstrução da imagem da Petrobras, o que fez com que sua imagem ficasse, né, ruim no mercado, o que, de certa forma, desvaloriza a marca. O que também, por outro lado, facilita o seu processo de desmonte, como também legitima, de certa forma, a sua entrega para o capital internacional, por causa do que o Elias colocou do discurso da corrupção, né? E logo depois eu vi que quando se abre licitação para outras empresas prestar serviço para a Petrobras, todas elas também tinham um processo por irregularidades e por questão de corrupção em outros países. Esse é um ponto. O segundo eu queria que você explicasse um pouco sobre a questão do fundo social, né? Porque eu vi que parece que foi aprovado no Senado
ou uma nova forma de redistribuição, né, da partilha dos recursos arrecadados pela União com o pré-sal. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso. E terceiro ponto, você acha possível, né, em um novo governo, vamos supor que a próxima eleição ganhe um governo progressista, né, reconstruir a Petrobras, ou você acha que a destruição é tamanha que é difícil viabilizar como um grande ator protagonista do desenvolvimento, como ela estava sendo nos últimos anos? É uma pergunta, difícil essa. Eu vou tentar responder essa pergunta primeiro, e vou te dizer assim, de antemão, sobre o fundo, eu não tenho acompanhado o que começou a acontecer depois do governo Temer, porque eu fiquei, assim, muito focada na sessão onerosa. E o fundo, eles tentaram mexer várias vezes, mas eu não sei o que eles de fato conseguiram, porque eles chegaram ao ponto de propor usar o dinheiro do fundo, que originalmente seria 75% educação e 25% para a saúde, eles queriam usar para construir gasoduto. Por quê? Porque ninguém quer fazer gasoduto, ninguém quer fazer investimento de infraestrutura. Elas só querem vampirizar o que a Petrobras já fez e conseguir os vampiros brasileiros para vender, né? Veio aí no governo do vampirão, continuou no governo do, não vou falar o quê, e aí eles então, assim, em relação ao fundo, eu fui ficando muito desesperada, porque educação ia fazer muito pela gente, né? Eu fui da Petrobras na época que tinha pouca mulher, né? Eu fui a única mulher num setor profundamente masculino, por isso eu adorei o Girls aí. Aliás, durante muitos anos. Você é a primeira mulher a ser recebida aqui no Conexão Xangai também. Ai, que legal! Então, durante muitos anos, eu fui a única mulher num setor que tinha muito homem, e eu vi a Petrobras ficar mais colorida, né? Eu vi a Petrobras promover, assim, receber mais mulheres, o número de mulheres aumentar muito, o número de negros aumentar muito, né? Eu nunca entendia no começo do meu trabalho lá, por que eu podia contar na mão, assim, os geólogos que eram negros? Por que eu tinha que aceitar aquilo normal, né? Não era normal, né? E, assim, dentro desse quadro, assim, de ver tudo na Petrobras melhorar durante um tempo e depois começar a piorar, a gente pode traçar aí, né, uns anos. Isso, eu acho assim, para reconstruir, vai ser preciso trabalhar muito o corpo técnico da Petrobras. Por quê? Antigamente, o corpo técnico defendia a empresa. Essas outras gerações de agora, na maior parte dos casos, ela fica acovardada. Ela pode até saber o que tem que fazer, ela pode até chegar para mim e mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, procurar falar comigo no corredor escondido, na escada do prédio, mas o medo é muito grande. E quando eu vi aí a questão da demissão do colega lá o Júlio, eu lembrei de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, eu estava de férias, quando eu vi a notícia que a diretora de AIP tinha caído. Quando eu vi a notícia que ela tinha caído, eu já falei para minha família assim, eu vou perder a minha consultoria, eu tenho certeza. Quando eu voltar ao Brasil, eu estou sem consultoria técnica. Patrícia, só lembrando aqui, seu colega Davis Bacelar também está sendo extremamente perseguido pelo governo por lutar pela Petrobras, que hoje é o representante da FUP, né? Muito, muito. E é importante que o pessoal não tenha noção, assim, que muitas vezes, né, eles têm, assim, a gente sofre, eu fui sindicalista também há um tempo agora, né, eu estava sindicalista quando eu fui perseguida, e é muito ruim você sofrer aquela perseguição, aquela injustiça. Eu e uma colega do SEMPS, uma amiga minha, né, que também era consultora técnica, eu tinha quase 10 anos de consultoria técnica, a gente simplesmente perdeu, né, ali, por ser diretora de sindicato. A gente recupera na justiça, já recuperamos, inclusive, na segunda instância, mas estamos aí na briga ainda. Mas, assim, para remontar a Petrobras, o que eu acho que é preciso? Primeiro, é preciso uma aulinha de geopolítica para todo mundo que entra na Petrobras, entendeu? O pessoal, depois da Lava Jato, né? A Lava Jato... Geopolítica básico, né? Básico, curso básico, coisa básica. Geopolítica do petróleo, deixa que eu dou. Eu vou lá junto com os colegas que eram da BR, meus colegas que davam essa matéria, entendeu? Porque, assim, o que acontece? A gente tinha, né, a nossa cara, por exemplo, era a BR. Ninguém vai lá numa plataforma 200 quilômetros da costa ou vai dentro de uma refinaria. Tem medidas de segurança até que impede a entrada de escanhos. Se o cara conseguisse chegar lá. Você conhece... O espião da CIA consegue entrar lá. Esse consegue em qualquer lugar.
Então, o que a gente tem, né? A gente tinha a BR como a nossa cara junto à população brasileira e a nossa presença nos estados, principalmente se você pegar o Nordeste, né? Como é que foi a história do petróleo no Brasil, né? Começou na Bahia. Então, na Bahia, a gente tem, né, uma presença forte. Aí depois, Sergipe-Alagoas, outra presença forte. A Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, Ceará, outra presença forte. A Bacia Amazônica, lá a gente tem, né? Na Bacia de Solimões, desculpa, na Amazonas a gente começou a descobrir, mas Pedro Parente vendeu. Foi o gás lá que ele vendeu para a Eneva, o azulão. Aí, Solimões, a gente descobriu lá o Urucu, em 1986. Quando descobriu, fez logo uma carta compromisso de meio ambiente, né, a Carta de Manaus. Então, a Petrobras, assim, sempre procurou agir de uma forma no Brasil diferenciada, porque ela veio para ficar, ela é uma empresa estatal que foi criada com um cunho desenvolvimentista, que ela pode não ter hoje em dia, mas foi criada com isso, tinha esses objetivos, né? E tinha esse compromisso, e um compromisso que ela sempre cumpriu com a população brasileira. Então, a Lava Jato, quero usar essa ponte, porque a Lava Jato foi fundamental para destruir essa imagem da Petrobras e colocar na cabecinha do pessoal que só assiste a Rede Bobo que a Petrobras e a corrupção... Lá tem um programa excelente também, chama Manhattan Connection, um programa fantástico. Fantástico. É aquele que fala que lá em Cuba só tem 3 coisinhas, saúde, educação e segurança. Deve ser aquele carinha inteligente, né? Puxa, eu não assisto, não. Aquela conexão, não. Por isso você está na conexão Xangai aqui, graças a Deus. Na conexão certa. É muito importante as conexões na vida da gente. Mas aí, então, essa questão da Lava Jato. Eu começava a falar lá na porta do prédio, em 2017, nos meus discursos, denunciando o golpe que vinha em cima da sessão onerosa. Eu já sabia que ele vinha, porque a sessão onerosa tem aí os campaços, né? Eu falava lá sobre essa questão qual foi o papel da Lava Jato? O papel da Lava Jato foi ajudar a criar o mito da Petrobras em dificuldade financeira. Veja bem, não é Petrobras endividada. Endividada ela esteve. E esteve por quê? Porque estava fazendo investimento produtivo. Quando você pega o período de maior investimento da Petrobras, maior endividamento, é 2010 a 2013. E isso por quê? O que a Petrobras estava fazendo? Ela estava, gente, fazendo o desenvolvimento do primeiro supergigante dela, que era Lula, Tupi, né, que eles querem chamar agora, querem mudar de nome, mas... Ela estava gastando dinheiro para a multinacional poder comprar baratinho depois, entendeu? Né? Isso, ela estava fazendo 100 postos aí, né, para deixar aí depois para ser vendida aí por um preço de sucata. Mas ela estava desenvolvendo Lula, desenvolvendo o Sapinhoá, que é o maior pagador de royalties para o estado de São Paulo, né? Estava fazendo exploração nos blocos que ela tinha sob concessão. Ela descobre Carcará em 2013, 2012, não sei, porque foi na era que eu estava fora do país fazendo mestrado, tá? Mas acho que é 2012, não sei se é 2000. Ela estava fazendo exploração. Você fala assim, que a Petrobras banca o risco. Ela banca o risco. Quando ela pegou a sessão onerosa, só tinha um poço perfurado. Da mesma forma que foi perfurado Libra, né? No bloco que deu origem ao Campo de Mero, foi perfurado o Poço Franco no bloco que deu origem ao Campo de Búzios. A grande sorte que a gente teve naquele leilão famigerado foi o seguinte: o contorno da estrutura de Libra era um contorno maior, marcava um volume maior, e a ANP fez um cálculo de 25 a 40 bilhões de barris de petróleo ali, e aí pegou aquela área e botou para o sacrifício do cordeiro. E eu acho importante falar, assim, eu tenho uma opinião que a gente não sabe tudo que aconteceu em 2013. A gente não sabe as malas de dinheiro de cruéis, né? De generais cruéis da vida que rolaram em 2013. Acho que 2013 é um ano fundamental para a gente entender tudo que aconteceu. Mas, assim, a sorte nossa, né? Você está falando da fragilidade financeira, que ela estava endividada, mas que se criou um mito de que ela tinha uma fragilidade, né? Isso, porque não tinha. A Petrobras sempre teve em caixa um volume altíssimo, em bilhões. Em bilhões, a gente tem um colega... 30 bi, 40 bi. Tipo assim, ela sempre teve caixa maior do que a maioria das petroleiras, entendeu? E nunca teve dificuldade de conseguir crédito. E o descaramento deles, assim, na época de Pedro Parente, por exemplo, vendeu Carcará, 2,5 bilhões de dólares. Pegou isso aí para pagar uma dívida da empresa de gasoduto que ele ia vender em seguida, e antecipou o pagamento da dívida para o BNDES. Então, tipo assim, onde você está? Se você tem dificuldade financeira, assim, se você
Por que você mantém um caixa tão alto? Tinha várias perguntas aí para fazer, mas sobre isso eu deixo aí a dica do economista Cláudio Oliveira, da Associação dos Engenheiros também. Ele é o cara que fala do PPI, é um especialista nessa área aí, entendeu? Mas... Uma pergunta que não é fácil responder, porque eu trabalho com a China, eu tenho uma de pesquisa da minha vida, né? E na China hoje, que eu também sempre trago esse dado de que a China tem 2 milhões de pessoas envolvidas com planejamento econômico, projeto, isso, aquilo e tal. E alguma das características dessas pessoas é, por exemplo, o nacionalismo, né? Sabe? E um comprometimento de ferro com o Partido Comunista da China. Então, aquilo ali são eles. No Brasil hoje, se você pegar o serviço público brasileiro, qual que é a porcentagem na sua cabeça, uma cabala, vamos dizer assim, que tenha a mesma cabeça que a sua, por exemplo? Ai, meu Deus. Eu prefiro não ter que responder essa pergunta, eu posso responder em liberdade. Não, olha, eu vou responder. Deixa eu te dar um contexto. Eu tenho uma cabala na minha cabeça de que nós temos que preparar o país para receber imensos investimentos chineses em infraestruturas. Então, para isso, nós precisaríamos, na minha cabeça, de 200 mil pessoas, entre engenheiros, geólogos e economistas voltar a grandes projetos, para administrar grandes projetos, né? Enfim, isso aí não é uma brincadeira, isso é que eu estou dizendo, né? Não, a pergunta é bem objetiva, ou seja, quantas pessoas, qual a porcentagem do serviço público que você, pode ser um microdado, assim, que você tem acesso, que tenha não só seu preparo técnico, porque aí é outro nível, vamos dizer assim, né? Mas a tua cabeça nacionalista, patriótica, esse grau de consciência nacional, sabe? Isso aqui me preocupa muito mais do que vai voltar ou não a Petrobras, sabe? Porque se a gente não mudar a cabeça do servidor público para formar mais Jesus Soares Pereira e Inácio Rangel, que foram as 2 pessoas que escreveram a lei de criação da Petrobras e Eletrobras, tem muito para onde ir também, né? Enfim, como que você vê isso daí? Qual que é do que você conhece? Qual que é a galera que pensa como a gente? Enfim. Então, olha, eu chamaria os velhos. O que acontece? Eu cheguei a falar um pouco sobre isso, que nos 2 momentos onde a Petrobras esteve sob ataque, quem defendeu a Petrobras foi o corpo técnico. 79 e 80, o corpo técnico, a alta gerência da Petrobras defendeu, hoje em dia vende, entendeu? Em 1995, o corpo técnico também defendeu a grande greve contra a FHC. Ele não conseguiu passar o rodo por vários fatores. Por que a FHC não passou o rodo? Vamos lá. A galerinha que fez a campanha O Petróleo é Nosso ainda estava viva. Os militares que foram presos, e não só uma vez, né? Outra vez depois, quando alguns eram reincidentes. Né? O Fernando Henrique, que fez parte da campanha, acho que tinha morrido já, né? Não, sim, da família dele que com certeza ia só repudiar o que os... Mas, assim, o tio do FHC e o pai, né? Mas, assim, o tio principalmente. O que acontece? Eles estavam vivos. O Brasil, a Petrobras tinha feito uma série de descobertas de gigantes ali nos anos 80, na Bacia de Campos. O pessoal na Petrobras era extremamente ligado nessa defesa da companhia. Meu pai mesmo, durante todo o processo da Constituinte, ele atuou na EPET, junto com o Fernando Siqueira, que foi nosso presidente da EPET, que foi deputado também, e atuou junto com o Fernando Siqueira. Eles iam para Brasília, eles iam de gabinete em gabinete, mostrando um pouco dessa empresa, entendeu? Então, assim, quando você pergunta para mim, hoje em dia, quantos eu acho que são, eu diria o seguinte: o funcionário da Petrobras, o petrofísico, o engenheiro, qualquer funcionário que você pegar, tem uma grande chance de você pegar uma pessoa altamente capaz do ponto de vista técnico. Do ponto de vista geopolítico, se a gente tiver 10%, tá bom. Eu não sou otimista, eu sou pessimista. Mas esse é o grande problema do Brasil, né? Não é da Petrobras, o Brasil inteiro tá assim, né? Por isso que a gente está nessa situação de lástima, né, Elias? Eu sou pessimista. E, assim, eu te dou exemplos, tá? Eu dou o exemplo do cara que é muito bom do ponto de vista técnico, mas não lê fora dos papers da área dele. Não dá. Não fala o nome dele, não. Não fala o nome dele, não, que vai ser E assim, e o cara também que não abastece o carro dele no posto Petrobras. Como é que o cara é funcionário da Petrobras e não abastece o carro dele no posto da Petrobras? Entendeu? É complicado. Eu acho isso muito complicado. Assim, eu acho que quando você veste a camisa, ainda mais se a gente está dentro, a gente conhece a tecnologia da produção do combustível Petrobras lá do CENPES.
né? Na época que a Petrobras estava produzindo combustível para a Williams, por exemplo, a Petrobras, né? Você pode, assim, são coisas que você, como funcionário, você tem acesso. Mas eu vejo hoje em dia, e eu vejo as notícias importantes de antigamente, no site interno lá, e quantas pessoas curtiram aquilo ali? Quantas pessoas leram aquilo ali? Quantas pessoas deram uma paradinha para ver? As pessoas não leem o balanço da companhia. Entendeu? E assim, aí juntou isso com a mentalidade daquela galera que compra meia dúzia de ação da Petrobras e se acha um grande investidor da Bolsa de Valores, entendeu? E aí o cara começa a ter uma vida dupla. Ele tem essa dualidade. É complicado demais. O problema nesse caso é ele achar que destruir ou fragmentar a empresa vai fazer com que ele ganhe mais no longo prazo. Né? Então, a pessoa que é investidora, que está comprando a ação da empresa, isso nesse caso sou eu comprei a ação da Petrobras, eu não vendo. Eu já tenho lá há anos, porque eu confio que a empresa vai passar por esse momento difícil. Nunca fiz qualquer processo de especulação com a Petrobras, porque para mim é isso, já perdi dinheiro, voltei a ganhar, perdi de novo, mas para mim não faz sentido você ser acionista da empresa, efetivamente, quem conhece o que é a Petrobras, e apoiar a fragmentação dela, apoiar a total desconstrução, que só pode ocorrer se você não entende tudo o que é a Petrobras, que ela é estratégica. E eu quero deixar bem claro para todo mundo que está assistindo, pessoal, toda vez que você vai discutir sobre setor estratégico, você está discutindo geopolítica. Então não tem como ligar qualquer área que é sensível para a soberania de qualquer país e não discutir geopolítica. E é isso que a Patrícia está colocando aqui para a gente de maneira muito clara. Ela adiciona um elemento que ela não deixou bem explícito, nítido, mas que eu vou reforçar, que é, sabe aqueles países que deram errado? Tipo Dinamarca, Suécia? Noruega. Sabe o que ocorre? Noruega. Sabe o que ocorre muito nesses países? É o que a Patrícia exemplifica aqui muito bem, a chamada transferência intergeracional de emprego. Então, a Patrícia teve um pai que trabalhou na Petrobras, é isso, Patrícia? Tive. Isso ocorre nos países desenvolvidos, porque a empresa, o corpo técnico, os trabalhadores, eles criam uma consciência sobre o que a empresa deve fazer. E aí saíram estudos recentemente que mostram que quando os trabalhadores têm maior participação nos rumos da empresa, adivinha o que acontece? Elas sofrem menos especulação, muito embora elas tenham dinheiro, né, ações abertas nas bolsas de valores, elas investem mais, elas geram melhores garantias de treinamento, de emprego, de melhoria dos seus funcionários e lucram tremendamente. E aí eu quero deixar aqui um alô para minha orientanda, Daphne Americano, que ela é colega da Patrícia, lá na Petrobras, e ela está terminando agora a dissertação de mestrado dela sobre a Petrobras. E a gente foi justamente identificar o processo de financiarização que a Petrobras sofre, e adivinha o que os dados mostram? Que depois de 2014, todos os indicadores que antes a Petrobras era ilustre em demonstrar uma empresa que tinha visão de longo prazo, começa a ficar com um horizonte cada vez mais estreito, olhando apenas para quem? Para esse grupelho de pessoas que olha para a Petrobras como uma oportunidade de apreciação dos seus ativos financeiros, o chamado, né, acionista minoritário. Isso está exposto na missão da Petrobras a partir de 2016, está exposto no quanto a Petrobras tem gastado a menos em treinamento dos seus funcionários, quanto a menos ela está investindo e assim por diante. Então me deixa, assim, realmente, eu fico muito frustrado quando eu vou conversar com as pessoas que não entendem o que é ter uma empresa do porte da Petrobras, com funcionários maravilhosos como vocês, hiperqualificados, que vem aqui, dão um show para a gente, dão uma aula, e ainda assim olham para essa empresa como se ela fosse uma vendedora, né, qualquer de pão, para usar o exemplo que o Paulo adora, né, como se ela fosse uma padaria. Não entendem tudo o que está por trás. Então, feita essa fala aqui muito extensa, eu quero abrir para vocês fazerem os seus comentários finais. A gente já está se aproximando de 2 horas de live. Quem está aqui não tenha qualquer pretensão de achar que a gente vai esgotar esse tema tão simples, né, Patrícia, que é petróleo. Nem falamos de refinaria. Né? Nem falamos de refinaria. Então, é um tema que vai voltar aqui, a gente vai discutir novamente, mas eu queria passar, então, inicialmente a bola para a bancada aqui de comentaristas, e a Patrícia fecha com o comentário final dela. Wallace. Não, eu só queria parabenizar a Patrícia pela excelente aula de geopolítica, de papel estratégico da empresa.
né? Ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz em conversar com a pessoa do gabarito e da competência da Patrícia, e para além de tudo, né, com compromisso com os interesses nacionais, também um indicativo de preocupante, porque é uma minoria, como ela mesma falou, né, chutando por cima, por baixo, 10%. E eu já vi isso, Patrícia, em assembleias aqui da Petrobras, que eu fui participar como convidado da CUT, né, do Sindipetro, desculpa, do Sindipetro, né, quando foi vendido aqui um prédio da Petrobras, aqui em Salvador, né, e que muitos que estavam lá eram contrários e odiavam os sindicatos. Mas quando foi vendido o prédio, todos foram à Assembleia, porque estavam com medo de serem demitidos, né? E isso falta muito, essa visão estratégica, esse compromisso com a Petrobras, para além de ser uma empresa que emprega, uma empresa que tem uma identidade, que representa o país. Não é à toa que mudar o nome Petrobras, de Petrobras para Petrobras, era algo extremamente estratégico. Então, quero aqui parabenizar, tá, e dizer o quanto eu aprendi muito esse espaço de tempo tão curto aqui com você. Paulo? Não, só agradecer a Patrícia, eu já tinha conversado com ela no Missão Desenvolvimento, e realmente uma pessoa incrível, fantástica. Para a gente é uma honra poder receber a Patrícia aqui e dar força para ela, e dizer que a gente também está à disposição aqui no que a gente puder ajudar, porque eu acho que o Brasil, dos milhares de problemas que ele sofre, na tragédia que a gente vive hoje, uma delas, e muito importante, é de que estão tentando reescrever a história brasileira de uma maneira totalmente estapafúrdia, né? Então, essa ideia de contar a história de uma Petrobras, de pessoas corruptas, de engenheiros incompetentes, de brasileiros que não conseguem fazer nada, é uma história completamente idiota e descolada da realidade. Aqui, num papo de 1 a 2 horas, já fica bem claro que, inclusive em relação a multinacionais, ninguém descobriu nada no Brasil, uma vergonha completa, né? Então, eu acho que é importante contar essa história, né, verdadeira da Petrobras, do pré-sal, da competência dos engenheiros, dos geólogos. E falar geólogo aqui, senão vou ser injusto com você, né? E de toda essa gente que construiu uma empresa maravilhosa, maravilhosa, e que vem sendo destruída, porque a Petrobras se confunde com o Brasil, né? E uma coisa que vocês falaram muito bem aqui no programa, a tentativa de atacar e destruir a Petrobras é a mesma tentativa de atacar e destruir o Brasil, porque a Petrobras é símbolo do Brasil. Nada representa mais uma ideia de desenvolvimento, de missão de desenvolvimento, de tecnologia própria, de soberania nacional, de questões geopolíticas. Nada representa mais o Brasil do que a própria Petrobras. Então, ela se confunde com o país. O ataque que se fez à Petrobras é o mesmo ataque que se faz ao Brasil. E está aí de maneira clara para todo mundo enxergar o país que querem construir. Está muito claro, né? Basta ver o que está acontecendo na área da saúde, pandemia, economia, tecnologia, petróleo, meio ambiente. Na CAPES, nessa semana, tivemos a troca aí no Ministério da Educação. Quer dizer, assim, é cabal. Assim, a pessoa tem que ser realmente muito cega para não conseguir entender o que está acontecendo com o país, né? Então, a gente está aqui na nossa jornada de fazer uma conexão Xangai no país, com a ajuda do Elias e da China, para ver se as pessoas entendem o que está acontecendo no mundo, né? E desligar essa conexão de Manhattan, que é uma coisa está completamente ridícula, estapafúrdia. Então, te agradecer a presença aqui, que nos honra muito. Obrigado, Patrícia. Elias, depois dessa quase nenhuma pressão que o Paulo colocou em você, salvar os destinos da nação, vai lá, seus comentários. Tá sem som. Acho que você está sem som, Elias. Não sei o que aconteceu. Eu não fechei teu som, Elias. A conexão dele está meio... Não é conexão Xangai a dele, senão estaria funcionando. Deve ser conexão Manhattan. Vai lá. Agora foi. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Eu sempre costumo... Primeiro que eu estou muito emocionado com a aula da Patrícia, eu sempre costumo dizer para as pessoas que a minha simpatia com o socialismo e com toda essa coisa do movimento comunista internacional e tal, eu chego nisso a partir do nacionalismo, né? Ou seja, o Brasil, o meu amor ao Brasil me levou ao marxismo, né? E quando eu falo também dessa brincadeira nossa do universal no particular, eu acho que é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, porque a Petrobras, ele é universal no particular, né? Ele é a nossa alma, né? Ou seja, que é a síntese daquilo que de 500 anos de construção do Brasil. E a tentativa de destruição da Petrobras é a tentativa de desalmar o Brasil, né? Ou seja, um povo sem alma é um povo que não precisa de ter
Um povo que tem que ter ódio do passado, que tem essa campanha pela direita e pela esquerda, tem que odiar o nosso passado, porque o nosso passado ele não é digno. Um povo que tem que odiar a Petrobras porque é corrupta, né? Ou seja, existe um processo de desconstrução da alma nacional, né? Eu acho que a desconstrução desse universo não particular. E eu termino minhas palavras finais emocionado, evidente, né? Porque tudo que envolve o Brasil me emociona muito. Apesar de ser Elias Caio Jabur, eu sou louco pelo país. Corintiano sempre, né? Que é o do Brasil, o clube mais brasileiro, né? Patrícia, o Brasil precisa de 200 mil pessoas com a sua, não somente a sua competência técnica, mas com a sua consciência ideológica, sabe? Com o seu grau de comprometimento com o que há de mais nobre que existe no país, sabe? Acho que o desafio nosso é construirmos essa massa de gente com essa capacidade intelectual sua e com o seu comprometimento ideológico com o projeto nacional, com o projeto nacional de desenvolvimento. Fico por aqui emocionado, enfim, é isso. Valeu. Obrigado por existir. Ai, que isso. Gente, Patrícia. Eu que fico emocionada, assim, muito a agradecer por ter essa oportunidade aqui de falar, de conhecer vocês pessoalmente, né? Eu que só conhecia de fã até bem pouco tempo, aí depois conheci o Paulo, mas depois o André, agora tenho a oportunidade de conhecer o Wallace e você, Elias. Muito obrigada a todos vocês. E o que eu tenho só, assim, de últimas palavras é o seguinte: a Petrobras, em 2015, ela tinha os 5 segmentos de negócio. Ela tinha o EIP, campos de blocos exploratórios de petróleo e gás natural. Ela tinha o refino, transporte e comercialização, incluindo a petroquímica. Ela tinha o gás e energia, com as nossas termoelétricas. A gente tinha cerca de 20 termoelétricas. A gente tinha parque eólico. A gente tinha a parte de derivados, né, a distribuição de derivados de petróleo com a BR distribuidora, distribuição de botijão de gás, né, de gás liquefeito com a Liquigás. A gente tinha a parte dos renováveis com a PBio. E tudo agora, assim, algumas dessas coisas a gente não tem mais, né? As malhas de gasoduto a gente não tem mais. A PBio também está sendo aí finalizada, as refinarias. Então, aqui eu vim num grande pedido de ajuda mesmo. E de agora para frente, se Deus quiser, eu vou mandar uns e-mailzinhos para vocês aí com material de pedido de ajuda. Entendeu? Pode mandar, será muito bem recebida. Eu quero agradecer demais a sua presença, mas nós temos sempre no final do programa um momento em que o convidado permanece aqui, que é o momento em que a gente dá uma espairecida, né, de todas essas questões profundas que a gente fez, que é o momento lírico. Eu sempre trago para a gente aqui fazer uma reflexão, então eu vou começar soltando a vinheta. Bem, pessoal, existem... Essa galinha decolando, desculpa, eu te interrompi nessa coisa. Essa galinha decolando... Você para de me interromper no meu momento lírico, Paulo. Para de me interromper. Desculpa. Mas, pessoal, estou brincando. Existem poesias que são faladas, existem poesias vividas. Então, hoje, eu optei por fazer algo um pouco diferente. É um outro quadro que eu estou criando aqui no canal, que é o quadro Dois Brasis, em que eu vou sempre mostrar o Brasil da Faria Lima e o Brasil trabalhista, o Brasil que olha para trabalhador. Então, nessa semana, eu trouxe para vocês aqui com muito carinho, eu fiquei muito emocionado com a fala que vocês vão ver. É uma fala pequena e simples, mas que, para mim, permite que a gente enxergue essa energia fantástica que a Patrícia hoje representou muito bem aqui, que
que são os nossos trabalhadores, que infelizmente são submetidos a uma disciplina desumana pelo nosso sistema econômico, principalmente sendo ele periférico, e a gente muitas vezes acaba esquecendo que a economia é feita para as pessoas, e não as pessoas feitas para a economia. Então, eu passo para vocês aqui, de uma forma diferente dessa vez, isso que eu entendo ser a poesia vivida. Cara que trampou comigo me contou uma boa. Ele trabalhava na tesouraria de um banco e chegava a época de recrutar estagiários. Mandava uma pilha de currículo para o chefe dele avaliar. O cara pegava 1/3 e já jogava no lixo sem ver. Meu amigo disse, pô, pra que isso? O chefe respondeu, não gosto de nego azarado. Não gosto de nego azarado. Um dia tinha um baixista, o cara não acertava uma nota. 3 shows a gente ia fazer. Aí chegou no segundo à noite, eu cheguei pra ele, assim, no momento a gente tava jantando, tava só eu e ele ali. Domingo, com o maior cuidado, né? Dominguinhos, o fulano vai tocar amanhã de novo no baixo? Ele, vai. Dava risada. Aí eu, tá. Mas, Dominguinhos, ele não acerta uma nota. Aí ele, é mesmo, ele não acerta uma nota. Mas ele tá precisando. Olha só. Sacou? É. Toda vez que eu conto isso, eu me arrepio. Eu acabei de arrepiar. Aí, rapaz, isso aí já acabou. Já acabou, entendeu? Já mostra quem era o cara. O que é importante na vida. Então foi uma aula... Cara, ali eu terminou qualquer tipo de orgulho, egoísmo, ou estrelismo, ou qualquer negócio desse, vai tudo... Para vocês aqui, para mim é emocionante, eu já vi não sei quantas vezes esse vídeo, e eu agradeço demais ao pessoal do site, eu estou usando aqui sem qualquer autorização deles, mas porque eu entendo que é por um motivo superior e edificante, para vocês verem, esse é o tipo de sistema que a gente tem que construir, em que o trabalhador seja o foco central do que a gente está fazendo, porque são eles, todos nós aqui que trabalhamos, que montamos o sistema. Somos nós que precisamos, né, ter o foco quando as políticas são feitas, e é por isso que a gente fala tanto de emprego, é por isso que a gente fala tanto de distribuição de renda e riqueza, para que a gente possa ter, como essa fala do Dominguinhos, muito simples, né, mas de uma poesia superlativa. Então eu deixo aqui novamente o meu agradecimento, Patrícia Layer, muito fantástica a sua participação, certamente você retornará aqui ao canal. Agradeço ao Paulo, ao Wallace, ao Elias, todo mundo que nos acompanhou aqui, tanto pelo meu canal, pelo canal do Paulo Gala, pelo Facebook, e quero já deixar o convite para vocês. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter a presença de Rosa Freire da Aguiar, que foi esposa do Celso Furtado, hoje viúva do Celso Furtado, que acabou de lançar as correspondências intelectuais do Celso Furtado. Então, ela virá aqui na quinta-feira, no horário excepcional, às 6 horas da tarde, para falar para a gente sobre esse novo livro que ela está lançando. Ela olhou, não sei, milhares de cartas e correspondências do Furtado e compilou aquilo que ela achava mais interessante, mais representativo do homem público e do grande intelectual que ele foi. Então, deixo aqui um grande abraço para vocês. Novamente, Patrícia, honrado, muito feliz com a tua participação. Deixo um grande abraço para todos os funcionários da Petrobras que estão passando por esse momento terrível de desmonte da empresa, todos os nossos amigos e colegas da Ceitec. Nós não vamos desistir. Enquanto a gente puder fazer algo aqui, contem com a gente. Nossa solidariedade ao Júlio Leão e a todo mundo que está passando por esse momento difícil do nosso país. Fiquem muito bem, um grande abraço e até a próxima.